Vamos lá então. Então olha só. Agora nós vamos ver o ciclo de vida de projetos de ciência de dados. Isso aqui também não é algo que cai. Eu não vi uma questão falando quais são as etapas do ciclo de vida de projetos de ciência de dados. Então não é para vocês ficarem querendo decorar isso aqui não. Eu quero que vocês entendam o panorama geral, o contexto, porque dentro desse ciclo de vida de ciência de dados é onde nós vamos inserir a inteligência artificial. Então, é isso que é a minha ideia aqui. É, com base em ciência de dados, a gente vê onde que entra inteligência artificial e aprendizado de máquina, e depois nós vamos entrar já em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tá joia? Então vamos lá. O ciclo de vida de projetos de ciência de dados refere-se ao processo sistemático pelo qual um projeto de ciência de dados é concebido, desenvolvido e concluído. Esse ciclo envolve várias etapas que ajudam a transformar os dados brutos em insights valiosos, que é isso que é ciência de dados, não é? A gente vai pegar dados brutos e transformar em insights valiosos, decisões informadas e, em última análise, em soluções eficazes para problemas complexos. Então, olha só, esse aqui é um tipo de ciclo de vida, não existe o certo ou errado aqui, alguns são mais simples, outros trazem mais detalhes, não é algo escrito em pedra. O importante aqui é pegar a ideia, tá? Porque cada autor traz de uma forma. Então a primeira coisa que a gente precisa é a definição do problema de negócio. Lembra lá que eu falei que um dos três pilares, uma das três áreas de conhecimento envolvendo ciência de dados é o conhecimento do domínio do negócio? Então, aqui nós vamos ter que saber qual é a necessidade ou ideia. O projeto de ciência de dados começa com a necessidade ou ideia, né? Então nessa etapa deve-se primeiro ter em mente o problema que quer resolver. A depender do problema, diferentes técnicas e ferramentas serão utilizadas. A identificação do problema a ser resolvido impacta todo o projeto de ciência de dados, né? Então veja, a primeira etapa de um projeto de ciência de dados é eu entender o que você quer, o que meu cliente quer, o que a gente precisa. E eu trouxe um exemplo. Suponha que o time de risco de uma fintech quer reduzir as perdas financeiras causadas por transações fraudulentas, em tempo real. O objetivo do projeto é desenvolver um modelo preditivo, ou seja, um modelo que vai prever, né? Que seja capaz de identificar transações fraudulentas com alta precisão, sem prejudicar a experiência dos clientes legítimos. Então, esse modelo ele vai ter que entender que, com base nos dados que estão envolvendo uma determinada transação, ela é fraude ou não fraude. Porque se ela for fraude, esse modelo vai ter que proibir que essa transação seja feita. Já se ele pegou todos os dados envolvidos da transação, viu que é uma transação real, ele vai ter que deixar que a transação ocorra. Isso tudo tem que acontecer sem prejudicar a experiência dos clientes legítimos, né? Não é legal você, enquanto cliente legítimo, estar fazendo a transação e sua transação ser bloqueada. Então não pode. Segunda etapa, então. Uma vez que a gente entendeu o que nós queremos, vamos para a coleta e preparação dos dados. Essa etapa consiste em levantar as informações necessárias e efetivamente coletar os dados para resolver os problemas levantados na etapa anterior. Aqui nós podemos usar o ETL, que eu vou extrair os dados de várias fontes, eu vou transformar esses dados e vou carregar esses dados em algum lugar. Né? Isso aqui a gente vê muito lá em BI, mas poderia estar aqui. Por quê, pessoal? Porque olha só, qual que é o nosso objetivo? Detectar transações fraudulentas. Eu vou ter que coletar os dados. Então, o que faz sentido aqui? Faz sentido eu pegar dados históricos de transação de um determinado cliente. Qual o valor, geralmente, das transações dele? A média de valor das transações dele é de R$2.000, mas do nada tem uma transação de 20 mil. Será que é fraude? Qual é, geralmente, o local e horário das transações dele? Bom, se ele mora no Distrito Federal, 95% das transações dele são nesse horário, são nesse local. Né? É no Distrito Federal. Geralmente o horário é uma pessoa que não tem uma vida noturna muito badalada. Então geralmente o horário das transações dele é em horário ali durante o dia mesmo. A partir das 10 da noite ele quase não faz nenhuma transação. Nessa pessoa, o perfil desse cliente, ele já está dormindo 10 da noite. Qual é o tipo de pagamento que é feito? Às vezes ele paga, mas é no Pix, ele não usa muito cartão de crédito, por exemplo. Então olha só, eu preciso ler esses dados para eu poder entender qual é a característica do determinado cliente. Né? Qual é a idade dele? Né? A localização que ele mora. Né? Porque a localização que ele mora tem a ver com o local que ele está fazendo a transação. Se ele mora no Distrito Federal, mas o local da transação está na China, será que tem algo estranho? Ele é um perfil de cliente que viaja muito ou não? Então, tá vendo como que é complexo? A gente tem que pegar todo o panorama, todos os dados envolvidos, jogar isso em um modelo, que nós vamos ver mais para frente, e esse modelo, né, vai me dizer, esse modelo de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, vai me dizer se é fraude ou não fraude, cruzando todas essas informações. Então, às vezes nós vamos precisar de rótulos, né, para pegar exemplos de transações que são tidas como fraude ou não. Então, vou supor que
o banco já pode me trazer milhares de exemplos de características de fraude, que são de transações que são fraude ou não. Eu posso usar isso também. E logo de autenticação e de localização. Então, que são só exemplos, mas qual que é a moral da história nessa segunda etapa? Que eu vou coletar esses dados. Eu vou coletar os dados, eu vou fazer um processo, eu vou tratar esses dados de certa forma. Por exemplo, tem valor duplicado? Então eu vou tratar esse dado. Tem muito valor ausente, né? Às vezes eu puxo os dados de uma fonte de dado, de uma tabela que tem um monte de dado nulo, sem valor. Então aqui eu vou tratar, né? Às vezes eu vou identificar que de uma fonte de dados eu tenho escrito São Paulo, e de outra fonte de dados está escrito SP, de outra fonte de dados está escrito 21, de outra está escrito S Paulo. Então veja, eu tenho que entender que isso aqui tudo diz respeito a São Paulo. Então olha, eu vou ter que pegar essas fontes de dados e tratar elas. Essa etapa é para isso, é para eu tratar os dados. Lá em BI, Business Intelligence, eu faço vários exemplos disso aqui, mas não precisa ir lá. Né? Se não for matéria do seu concurso, não precisa ir lá. Eu só faço a correlação para que vocês consigam ter um aprendizado encadeado, porque tudo está correlacionado, tá joia? Então é isso, coleta e preparação. Feito isso, nós vamos para exploração e análise de dados. Esse item específico já caiu, tá? O que é uma análise exploratória de dados? Então, pessoal, nessa etapa, os dados são explorados por meio de técnicas estatísticas de visualização, com o objetivo de entender tendências, padrões e anomalias. Então, olha só, a gente coletou e preparou esses dados. E aqui, na análise exploratória, eu vou explorar esses dados. Né? Daqui, a gente pode começar a ter o primeiro entendimento sobre esse emaranhado de dados. Sobre o que eles estão falando, qual que é a tendência, o que ele está me indicando aqui. Veja, eu ainda não estou criando um modelo para dizer se é fraude ou não fraude, mas eu estou entendendo os meus dados. É necessário primeiro compreender os dados para então definir a melhor abordagem de modelagem a ser utilizada. Ou seja, com base nesse entendimento, nessa exploração de dados, eu consigo dizer se eu vou usar um determinado algoritmo de aprendizado de máquina ou outro. Eu vou usar uma árvore de decisão, uma regressão, o que eu vou usar? Primeiro, essa análise aqui vai me dar indícios para que eu escolha qual é o melhor modelo a ser usado. Pessoal, volto a repetir, muita calma, a gente vai chegar lá nos modelos, aqui é para vocês terem um panorama geral. Então, como está o padrão dos dados? Como está a correlação entre as variáveis? Os dados seguem a distribuição normal? Olha só, como que a gente já está falando aqui de coisas de estatística, né? Por exemplo, correlação. Vamos supor que eu olho aqui para os meus dados e falo assim, nossa, eu estou achando uma correlação em que quanto maior a quantidade de transações, em uma menor quantidade de tempo, parece ter uma correlação aqui. Ou seja, se tem muitas transações em pouco tempo, parece que é fraude. Está indicando alguma coisa. Então, veja, é uma correlação. Posso ter uma correlação o quê? Quanto maior a idade do cliente, maior a quantidade financeira das transações. Não sei. Eu vou explorar os dados e ver se eu consigo achar alguma correlação. Eu estou tendo um primeiro entendimento. Tá? Então, isso aqui é uma primeira análise, tá, pessoal? É um primeiro olhar para esses dados. Durante essa fase de exploração, pode-se chegar à conclusão, por exemplo, de que os dados disponíveis não são suficientes ou adequados para o problema. Nesse caso, pode ser necessário retornar à etapa anterior de coleta e preparação para buscar novos dados ou realizar novos ajustes. Esse é mais um ponto. Eu tenho que analisar esses dados, porque eu posso ver que esses dados não estão legais. Posso ver que esses dados não me trazem quase nenhuma informação sobre o histórico de transações dos clientes. Então, eu tenho que voltar e falar assim, vamos voltar aqui na figurinha, Eu estou aqui na exploração e análise de dados. Eu posso chegar aqui e falar assim, galera, esses dados que vocês me trouxeram não estão legais. Eu não consigo gerar nenhuma informação, nenhum conhecimento a partir daqui. Então eu posso ter que voltar na etapa 2, falar, galera, vai coletar mais dados, vai preparar mais dados. Pode ser que aqui na preparação dos dados, a preparação me trouxe muitos dados nulos. Muitos dados nulos. Então eu posso falar, pessoal, trata esses dados. Tem muito dado nulo. Com dado nulo eu não consigo prever muita coisa, eu não consigo entender esses dados. Então volta aí e prepara melhor esses dados, coleta mais dados, vai buscar mais dados para trazer para a nossa análise exploratória. Perfeito? E aí, uma vez que nós temos um primeiro entendimento desses dados, porque nós fizemos essa exploração, nós vamos para a modelagem preditiva e estatística. O que é essa modelagem preditiva e estatística? Só um exemplo aqui, tá? Antes, na exploração e análise de dados eu trouxe um exemplo aqui. Então a gente pode perceber que eu posso ter os primeiros insights, né? Então, por exemplo, eu posso ver que tem transações que são realizadas com a diferença de 10 minutos em cidades diferentes, São Paulo e Recife, indicando possível fraude. Tá, mas como que a pessoa fez uma transação em São Paulo e 10 minutos depois em Recife? Será que o cartão dela está clonado?
Eu posso perceber que tem dados que representam pico súbito de número de transações para indicar um comportamento anômalo. O cliente faz em média 3 transações por dia, mas em um dia fez 20. Então veja, eu estou tendo aqui os primeiros insights. Estou tendo aqui os primeiros insights. Eu não estou definindo nada. Eu não estou falando que é fraude ou não fraude, mas estou tendo o primeiro entendimento dos dados. E aí, ó, quando eu consigo trazer esse tipo de informação, quer dizer que, possivelmente, a minha coleta e preparação dos dados foi boa o suficiente, porque eu já consigo ler algumas coisas. Beleza? Então, feito isso, aí sim nós vamos para a parte que é modelagem preditiva e estatística. Consiste em elencar os modelos possíveis e passíveis para cada tipo de problema. Estimar os parâmetros que compõem os modelos, baseando-se nas instâncias e variáveis pré-processadas na etapa anterior. Então aqui, pessoal, é onde nós começamos a trazer, ó, Machine Learning. Aqui que a gente vai desenvolver e treinar com os dados preparados. Então, aqui está o ponto do que eu mais queria mostrar para vocês. Veja só. A gente vai chegar daqui a pouco lá em Machine Learning, certo? Mas onde que o Machine Learning se encaixa em ciência de dados? Se encaixa nessa etapa. Por quê? Eu defino o problema, eu coleto, eu exploro, e aqui, ó, com base na exploração, eu falo assim, ó, aqui vai ser legal eu usar uma árvore de decisão. Nós vamos ver o que é árvore de decisão. É um algoritmo, não é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Eu posso usar regressão logística, que é um outro algoritmo de aprendizagem de máquina. Eu posso usar redes neurais, que é um outro algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, veja só, com base nesses dados, eu vou chegar aqui e aí sim, a ciência de dados é mais ampla, mas nessa etapa aqui, ó, eu vou lá e uso o meu Machine Learning, o meu aprendizado de máquina, né, que é o subcampo ali da nossa inteligência artificial, né? Aqui está a inteligência artificial, aqui está Machine Learning. Então aqui eu vou usar essas técnicas, essas ferramentas, para poder pegar esses dados e dizer se é fraude ou não. Eu vou treinar o meu modelo para ele ser capaz de entender esses dados e dizer se é fraude ou não. E nós vamos entrar na minúcia do que é treinar um modelo. Fiquem tranquilos. E uma vez que eu treinei, né, que eu desenvolvi meu algoritmo, eu posso vir aqui, ó, e vou avaliar o modelo. O que é a avaliação do modelo? Na prática, essa etapa é feita junto com a etapa de modelagem. Então, você cria o modelo e avalia. Então, meu modelo vai dizer se é fraude ou não fraude. E aí, eu preciso que esse modelo que eu criei, ele tenha uma certa precisão no seu desempenho. Então, por exemplo, a gente pode definir que eu preciso de uma acurácia de 85%. Nós vamos ver métricas ainda, tá? Então, não vou nem usar a palavra acurácia, não. Vou usar outra palavra. Vamos supor que aqui, ó, eu quero que, quando você chegar com os dados para minha transação, os dados de transação financeira, eu quero que 85% das transações financeiras, eu quero que, dentre todas as transações financeiras, 85% eu acerte ao dizer se é fraude ou não fraude. Esse é o modelo ideal. Vamos supor que a gente definiu que é 85%. Então, de todas as fraudes financeiras, eu quero ter um acerto de 85% ao dizer se é fraude ou não. Então, quando eu uso o modelo aqui, ó, eu vou avaliar. Vamos supor que ao avaliar, a gente foi lá e submeteu 1 milhão de transações financeiras para me dizer se é falso ou não, se é fraude ou não. Ele vai lá e acerta só 60%. Então, eu vou falar, opa, calma aí, não tá legal. Volta lá para modelagem. Modelagem, arruma outro algoritmo aí. Esse algoritmo não está legal, melhora isso aí. A modelagem pode falar assim, não, vou precisar então de melhores dados. Então, vamos então voltar aqui, ó, e coletar e preparar dados melhores, para a gente poder voltar e trazer uma modelagem com um outro algoritmo, com outra técnica, ou talvez com mais dados. Talvez só o fato de eu colocar mais dados já melhore. E eu vou avaliar o modelo. Ah, o modelo agora chegou em 87%. Perfeito. Então, a gente validou o modelo. A gente vai usar esse algoritmo aqui mesmo. Vamos supor que a gente usou aqui uma rede neural. Beleza, perfeito. Foi com rede neural que resolveu o nosso problema. A gente alcançou uma taxa de 87% de acerto ao dizer se é fraude ou não. Ótimo. Então, feito isso, aí nós vamos para a implementação e deploy de modelos. Deploy é uma palavra feia. TI é cheio de palavras feias, né? Mas o que é isso aqui? É a gente colocar o modelo para funcionar na vida real. Então, modelos aprovados são colocados em produção. O que é colocar em produção, pessoal? É colocar em ambiente real, para as pessoas usarem, né? Para tá valendo ali, ó, na vida real mesmo. Não é em ambiente de teste, não é em ambiente controlado, é na vida real. Isso pode envolver a integração do modelo com sistemas de TI existentes. Então, por exemplo, esse modelo ele vai ser integrado ao sistema de pagamento em tempo real. Cada transação passa pelo modelo antes de ser aprovada. Então, se o nosso modelo funcionou, o que vai acontecer? Toda transação que o cliente for fazer, no processo, quando ele clicar lá, o pagar, lá no aplicativo dele, pagar ou transferir, antes de efetivar essa transferência, esse modelo vai rolar aqui, ó. Esse modelo vai executar e ele vai falar assim, opa, é fraude ou não é fraude? Não é fraude, então beleza, aprova isso aí. Opa, o modelo nosso detectou que isso aqui é fraude. A hora que ele clicou em pagar, o modelo veio aqui, ó, em milésimos de segundos, falou, opa, tá com cara de fraude, então
não vai autorizar essa transação. E aí aciona lá a central do banco, o banco liga para o cliente, achou que é uma transação, que o nosso sistema achou que essa transação é fraudulenta. Você fez essa transação mesmo? Ou isso está sendo uma fraude, está sendo um golpe? E aí toda a dinâmica acontece, né? Então, legal, né? Esse é o mundo, pessoal. É disso que nós vamos falar. Aqui foi os primeiros, a teoria, o apanhado geral. E na próxima aula a gente tem inteligência artificial e aí sim nós vamos começar a entrar de fato naqueles conteúdos que os concursos amam, né? De inteligência artificial nós vamos para machine learning e aí sim a gente vai ser, sei lá, 95% vai ser machine learning, tá joia? Então, até daqui a pouco.